Olá, amigo! Olá, amiga! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Novo Mundo com Vida. E no nosso programa de hoje não é diferente. Teremos aqui como convidados especiais dois especialistas mesmo, dois que fazem parte aí de uma transformação no atendimento ao dependente químico. Então temos aqui o Dr. Quirino Cordeiro e também o Dr. Cláudio Jerônimo. Lá no nosso serviço, também lá no Hub, nós temos uma equipe de abordagem de pessoas que estão nessas cenas abertas de drogas. Esses profissionais vão até essas pessoas, buscam então mobilizá-las para que elas possam então ser levadas ao tratamento. Lá nós estabilizamos o seu quadro clínico e os encaminhamos para o acompanhamento em outros serviços. O Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas é um serviço recém-inaugurado, nós estamos fazendo aí 2 meses de funcionamento e nós temos números já bastante importantes. Nós já atendemos lá no Hub mais de 3.000 pessoas desde o início do seu funcionamento. O acesso ao tratamento, né, dar acesso ao tratamento é a coisa mais básica e necessária, né? Ao contrário do que a gente imagina, as pessoas que estão ali, como o Dr. Quirino disse, a maioria quer se tratar, né? O que acontece é que a própria dependência química gera uma ambivalência. Então, às vezes ele quer se tratar, depois ele não quer, depois volta a querer. Esse processo motivacional, de motivação, né, assim, ele é um processo natural, né? E se você tem um serviço 24 horas aberto, que seja que consiga resgatar esse indivíduo ou pegar esse indivíduo naquela janela de oportunidade que ele tem, que é hoje eu quero me tratar, né, porque amanhã pode ser que ele não queira mais, né? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças do Hub. Não basta você montar vários serviços, né? Esses serviços eles precisam ter uma conexão, eles precisam ter uma lógica, eles precisam ser uma linha de cuidado, né? Que a pessoa vá progredindo, né, na direção da recuperação. O grande desafio que existe para o tratamento e recuperação da pessoa com dependência química como já foi dito pelo Dr. Cláudio, é personalizar o tratamento, a oferta de cuidado de acordo com as reais necessidades, as reais demandas do indivíduo, do paciente. Então a ideia é que nós possamos ofertar o cuidado personalizado para cada pessoa que procura o Hub. Essa que na verdade é a grande novidade desse serviço, ou seja, que nós possamos ter uma porta aberta, 24 horas, receber essa pessoa de bate-pronto. A oferta de cuidado precisa acontecer naquele momento e o cuidado precisa ser de acordo novamente com as reais necessidades do paciente. E em muitas situações a espiritualidade, como você disse, Bianca, ajuda muito na recuperação da pessoa com dependência química. Mas também ter apoio para as famílias. Elas podem fazer parte desse time, mas para fazer parte desse time elas precisam estar bem. Não dá para eu cuidar do outro sem cuidar de mim. Então todos os serviços eles têm junto com o tratamento de dependência química, eles costumam ter um tratamento, uma intervenção com a família. Você aproxima o indivíduo tanto do trabalho como da família, né? Através de uma técnica de rodas de conversa e de conexões aí com programa de auxílio ao trabalho. Só para aproveitar aqui, o Dr. Cláudio estava nos falando da parceria, né, que existe na Unidade de Recomeço Helvétia, que também trata das pessoas com dependência química ali na região central de São Paulo, a parceria dessa unidade com a AB, né? Lá no Hub nós também temos parcerias com entidades da sociedade civil, outras entidades, como por exemplo Federação de Amor Exigente, que é uma entidade
muito importante, que Muito realiza respeitada, que realiza um trabalho fenomenal. É uma satisfação, por exemplo, quando a gente vê indivíduos que estavam na Cracolândia, né, nas cenas abertas de uso, né, sem nenhuma conexão social, né, saem da moradia monitorada, por exemplo, com carteira assinada, trabalhando e formando família. Mas uma coisa que eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho aqui é sobre a prevenção das drogas. Claro que nós temos como ajudar as pessoas, é possível a recuperação, mas um caminho ainda melhor é o da prevenção, que a pessoa não entre no mundo das drogas. Então, você que está nos acompanhando aqui, que tem seu filho, seu neto, seu sobrinho, que atente para a vida deles. E aqui a gente não está falando só das drogas ilícitas, não. A gente está falando das drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, né? Muitas vezes a sociedade acaba banalizando o consumo do álcool, porque é uma droga legalizada, mas é uma das drogas que mais causa problema para as pessoas. No programa de hoje, você vai ter elementos suficientes para te dar uma direção sobre quão importante é o apoio familiar. Vamos receber ela, que é uma atriz muito famosa em nosso país, Irene Ravache. Também conosco aqui temos a presença especial de Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga clínica. E essa rede de apoio, se não for muito bem estruturada, ela pode servir, porque rede de apoio em si não é bom, nem ruim, depende. Então, rede de apoio pode ser para destruir, como pode ser para construir. Então, o primeiro conceito claro que a gente precisa ter é rede de apoio construtiva. É sim muito necessário para a recuperação. E a família entra nisso. A família deve ser uma rede de apoio, tanto quanto todos os sistemas envolvidos na questão da dependência de drogas e tudo mais. Então, os amigos, se a pessoa tem alguma religião, então aquele templo, tudo isso vai funcionar como uma rede de apoio construtiva, desde que muito bem administrada. Então, o nosso ponto principal na recuperação é como nós vamos construir uma rede de apoio para aquele sistema familiar que estava funcionando rumo à destruição. Então, nós temos que fazer de um jeito, junto com todo o sistema, que vire uma rede de apoio construtiva. Então, nós vamos trabalhar o próprio dependente de drogas em recuperação, quanto a família, para que todos juntos caminhem em direção à recuperação. Tem uma coisa que a doutora fala bastante, é a respeito de você ter, nesse sistema, um administrador. Porque são muitas coisas. Você, então, imagine, tem a mãe, tem o pai, tem a namorada ou namorado, enfim, não é? Tem aquele familiar, aquela madrinha que quer ajudar. Uhum. E a gente não sabe muito bem. Não é? É uma orquestra, mas todos nós vamos tocar violino, não é? Ou não? Exato. Não é? Ou teremos instrumentos diferentes. A gente precisa ter um orquestrador. Eu acho que isso é bastante importante, porque senão nós nos sentimos soltos. Isso. Ok, estou cheia de boa vontade, mas não sei o que fazer. Eu não sei, mas alguém deve saber. Quem é esse alguém? É padre? É um psicólogo? É um psiquiatra? É o médico da família? E aí você vai abrindo e vai perguntando, e as pessoas vão te devolvendo. Então, eu fui para todos esses, né? E aí você também vai percebendo o que é que te ajuda e automaticamente como você pode também ajudar ao teu filho, ao teu familiar, enfim. Não é da primeira investida que dá certo, pelo menos no meu caso. Estou falando no meu caso porque eu sei que tem pessoas que da primeira vez já. A primeira vez já certo. foi. E já se acertou. Uhum. Mas acho importante, mesmo não tendo dado certo, alguma coisa fica. Uhum. Não é uma coisa que você joga fora, alguma coisa fica, você vai somando essas experiências. Se no primeiro tropeço nós chegarmos para uma criança
e dizemos assim, você não vai andar nunca, sabia que você não ia conseguir, não sei o quê, essa criança, por mais saudável que seja, não vai conseguir andar. Então, nós precisamos entender que a recuperação, tanto de família, de todo o sistema, é um processo de ressignificar o caminhar. Se eu estava caminhando para um lado, eu vou ter que ressignificar esse lado. E esse lado, eu não vou fazer assim, estava aqui, bom, agora eu vou para cá. Não, é um experimentar mesmo. E a sensação de alívio que você falou no começo, eu acho muito importante. Porque na hora que a pessoa para de usar, é aquele alívio. Como a guerra acabou. Sabe a guerra quando acaba? Todo mundo aliviado. A guerra acabou, comemora e sai buzinando e tal. Mas depois, no dia seguinte, existe uma nação inteira a ser construída. É verdade. Isso a gente vê lindo, muito nos filmes, inclusive, da Segunda Guerra, não é? Após aquela bela comemoração, tem escombros ali. É lógico, tem uma Tem nação, famílias que foram tem dizimadas tudo. ali, não é? Então, esse tabu que você trouxe aqui, que você viveu essa experiência e que hoje teu filho, que não foi só por causa disso. Não, é foi um por combo. um combo de um processo que ele está muito bem, obrigada, é um psicólogo maravilhoso, faz parte do Instituto Rocha Brasil e está tudo bem, obrigada. Então, mas a gente não pode ter preconceito em relação a nenhum tipo de tratamento, que seja um tratamento sério, óbvio, né? Uma vez, eu já falei isso, eu vou repetir. Saiu uma matéria dizendo, matéria de capa, que tinha uma chamadinha assim, como Irene Ravage salvou seu filho da droga. Eu fiquei muito mal com isso, muito mal. Primeiro porque nós sabemos aqui que ninguém salva ninguém. Depois, eu me coloquei no lugar das outras mães. Então ela tem uma fórmula, né? Tá sim. vendo? Olha, ela salvou o filho. E eu não consigo salvar o E meu. eu não consigo salvar o meu. Eu achei isso, vamos falar aqui, com licença, uma grande sacanagem. Sim. Sabe? Em relação ao sentimento das outras E mulheres. nem foi o contexto da entrevista que você deve ter concedido. Claro que não. Não, porque eu sei muito bem que é um conjunto, né? Um conjunto de fatores. Que tem saída. Que o transtorno de uso de substâncias é uma crise, como qualquer outra crise em qualquer outra família. Então vamos quebrar os preconceitos, vamos transformar essa crise em oportunidade de crescimento e entender que é um processo que tem saída sim, é só perseverar. Nunca desista e sempre peça ajuda. E pedir ajuda não precisa ser como eu falei, gritando, mas vai fuçando, vai procura, vai atrás que você vai achar. E você vai se sentir muito bem. E se não acertar na primeira vez, não desiste não, continua. Tem luz no final desse túnel. Estar com o celular na mão não é para usar de forma indevida. Isso já era feito antes de chegar no tratamento. Porém, com o acompanhamento profissional, o paciente ele vai entender que aquele celular ele pode ser utilizado para ligar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes mais próximos, no momento devido e oportuno. Até mesmo não esquecendo que muitos que nos procuram trabalham, estudam, fazem parte de grupos. Eles vão continuar tendo acesso. A ideia não é excluir o indivíduo da sociedade. A ideia é mantê-lo incluído, participativo e torná-lo um membro ativo da sociedade. Eu quero trazer para você um exemplo prático do que acontece aqui. Pacientes, famílias nos procuram com um tempo de tratamento, com uma expectativa de em quanto tempo a recuperação vai acontecer. E é aí que nós temos a chave, a inovação, algo diferente. É claro, nós conseguimos, como eu disse, acoplar um sistema de abstinência, de repertório de sobriedade, junto ao que se dizia antigamente sobre a ressocialização. Mas por que não fazer tudo junto, ao mesmo tempo, muito bem costurado? Reinserção social
é repertório. Por isso que eu gosto muito dessa palavra, experiência, imersão, trazer ao paciente opções, capilarizar o seu dia a dia, a sua rotina, o seu cronograma. Nós fazemos isso aqui. Para quê? Como meta, satisfação do paciente, autoestima, confiança e credibilidade, que ele sim pode se tornar novamente um membro ativo da sociedade. É importante vocês terem aí, do ladinho de vocês, essa ideia, esse conceito de que recuperação, tratamento funciona. Aqui no Novo Mundo Centro Terapêutico, ele vai receber experiências sociais, pautados num cronograma organizado pela nossa equipe multidisciplinar. Uma jornada na recuperação, na sobriedade, na abstinência. É possível fazer uma imersão. É possível reservar um tempo para essa recuperação. Nós entendemos que o tratamento ele tem que ser customizado. E o que seria esse tratamento customizado? É quando nós olhamos o paciente como protagonista da sua própria história, da sua recuperação, do seu tratamento. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demian Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química, é parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. No programa de hoje, você vai ter um bate-papo com dois especialistas. Temos ela, a doutora Ana Trigo, jornalista, mestra e doutora em ciência da religião, e Alexandre Araújo, diretor e fundador da Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. No mestrado, eu percebi que as mulheres que estão na dependência química, elas não buscam ajuda. É comum as pessoas falarem assim, não, as mulheres elas se preocupam mais com a saúde, mais com o cuidado de si, né?
mas a rua muda essa equação. Então, o pesquisador que vai nos locais de atendimento público ou nas ONGs que oferecem algum tipo de conforto para aquela população, vão ver um número muito pequeno de mulheres em relação ao de homens. Então, dá a falsa impressão de que existem muito poucas mulheres na dependência química na Cracolândia. Mas indo ao fluxo em determinados horários, esse número parecia quase equivalente. Então, eu fui no doutorado tentar entender o que acontecia, né? E foi quando eu percebi que o estigma, o julgamento para as mulheres é muito mais pesado, essa situação é muito mais cruel. As exclusões e os julgamentos e os estigmas que essa população sofre, no caso das mulheres, é muito pior. Eu estou falando aqui de mulheres cis, né? Mulheres cisgênero, não estou falando das mulheres trans, porque aí isso piora sobremaneira. Eu estou em recuperação a longo prazo, isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e outras drogas já há 33 anos. Eu estou em recuperação. A minha formação é em filosofia, eu também sou pós-graduado em dependência química, enfim, tenho uma trajetória já nessa área de dependência química. E hoje eu dedico a minha vida a dar um rosto e uma voz às pessoas em recuperação, porque milhares de pessoas hoje se recuperam, milhares de pessoas transformam suas vidas e isso não é de conhecimento público. E acaba afetando a outra ponta que a doutora Ana Trigo está falando muito bem, que é o estigma, o preconceito, de que como essa situação insolúvel. E tem solução, sim. Histórias de pessoas em recuperação são milhares e precisam ser contadas, precisam ser ditas, para que as pessoas saibam que histórias de superação têm o poder de mudar vidas. Eu fico muito entusiasmado quando a senhora fala sobre as mulheres, que é pouco, que estão ali, porque realmente o peso é muito grande. Durante a minha pesquisa na Cracolândia, mesmo no território de uso, não teve um dia que eu não vi uma pessoa de algum grupo religioso ou voluntário que não estivesse ali levando algum tipo de conforto para aquela população, ou um agasalho, ou até mesmo um abraço, porque eles, como eu falei, né, eles são as pessoas que enxergam naqueles indivíduos seres humanos, né? O fato é o seguinte, é que o Estado ele está criando uma rede inadequada de atendimento. Essas pessoas, elas de fato, elas têm interesse genuíno de ajudar. Muitas dedicam anos da vida dela atuando ali junto àquelas pessoas. É um trabalho missionário, entendeu? Então, mesmo nas comunidades terapêuticas, você tem esses missionários que estão ali fazendo esse trabalho. Mas só isso, só coração, só vontade de ajudar, não consegue atingir para esse problema que é tão complexo. Então, eu não vejo que ser correto criticar as comunidades terapêuticas. O que a gente tem que questionar é o Estado, que é laico por definição, porque ele não apresenta uma rede de atendimento multidisciplinar, que até pode incluir as comunidades terapêuticas religiosas. Não vejo problema nisso. Você sempre terá público para elas. Mas não pode ter só isso. O serviço tem que ser multidisciplinar. O Estado tem a obrigação de apresentar uma política pública ampla de atendimento. Que a excelência do tratamento não se complementa se não houver um pensamento a longo prazo. Não é dever de ofício das comunidades, das clínicas, dos hospitais que tratam de recuperação, olhar a recuperação a longo prazo. Não porque eles não querem, não sabem, porque não é. A comunidade, o hospital, ele tem um papel de restabelecer o indivíduo, de trazer ele para a realidade psíquica, estabilizar ele psiquicamente, fazer um bom diagnóstico, alimentar ele, fazer com que ele aprenda sobre o problema que ele tem, a patologia que ele tem, fazer diagnóstico de comorbidade,
Ponto. Dali para frente é outra responsabilidade. É entender o que esse indivíduo precisa. Você pegar uma pessoa que tem convênio médico, que tem apoio da família, que tem acesso ao ensino, ao mercado de trabalho, é um modelo de recuperação. Na outra ponta, você tem o que não tem moradia, que não tem assistência médica, muitos não têm documentos, que é uma grande maioria. Então a recuperação ela se manifesta de várias formas. E é esse olhar que eu concordo, doutora Ana, que realmente o Estado precisa olhar com equipes multidisciplinares, treinadas, e o Faces e Vozes propõe a criação do trabalho de pares, treinar pessoas para lidar com essas minuciosidades. Esse pós-atendimento, ele não existe. Você não tem nenhum trabalho preventivo para evitar que a pessoa caia na Cracolândia, porque essa pessoa, ela trilha um caminho longo de dependência química. De anos, e muitas às vezes parecido, não é, doutora? De coisas que só muda o endereço, como dizem, né? Só muda o endereço. De anos e às vezes décadas. Essa pessoa, ela foi levada para vários tipos de atendimentos públicos pela família dela. E não acende uma luz amarela em lugar nenhum para se instalar um protocolo de prevenção, de acolhimento dessa família, para que essa pessoa ela não caia lá na Cracolândia. Nosso convidado do programa de hoje tem atuado como vice-governador de São Paulo, junto com o governador Tarcísio de Freitas, desde 2023. Antes disso, ele foi prefeito de São José dos Campos 2 vezes. Recebemos hoje aqui no Novo Mundo com Vida, Felício Ramute. Muito bom recebê-lo aqui, governador. Muito obrigada pela sua presença. A minha atuação política é de resolução, de buscar novas soluções para os velhos problemas. E ali a gente está lidando com um problema de 30 anos, né? Mas claro que a gente dividiu isso com a família, com a esposa. Essa questão sempre tem essa questão da segurança, já que ali a gente tem que separar, né, o joio o joio do trigo, ou seja, o crime organizado daqueles usuários e dependentes especificamente, e tratá-los de forma diferente, uns e outros, e por isso, claro, a gente também conversou com a família, mas essa é a missão. Quando eu me propus a ser vice-governador ao lado do governador Tarcísio de Freitas, a gente sabia que o nosso objetivo era fazer um governo de mudança, não de ruptura, né? Mas de mudança no sentido de aproveitar aquilo que era bom dentro do governo do Estado, mas enfrentar problemas que há muitos anos eram deixados de lado. Por isso que nós precisamos sempre explicar para a população de como se dá esse trabalho. Agora a nossa Secretaria da Educação inicia um grande projeto de prevenção. Então a educação agora passa a fazer parte dessa estratégia também de prevenção. E os atendimentos que já estão acontecendo, que é o caso do Hub de Cuidado em Álcool e Drogas. Ou ele foi levado até o Hub pelos nossos profissionais que agora fazem a abordagem dentro das cenas abertas de uso. Então, isso também é feito. Conjunto com a prefeitura, porque nós temos os CAPs da prefeitura que também enviam pessoas para o Hub, e lá a gente tem um espaço onde a pessoa fica entre 24 e 48 horas, pode ficar ali com os cuidados de enfermaria. Por quê? Porque às vezes ele decide que quer internação e você não tem um hospital disponível naquele momento, ou é à noite, não consegue fazer a transferência, e a gente tem que aproveitar, porque como eu disse, essa questão é uma doença que a pessoa mesmo não quer se tratar. E no momento que ela dá um clique e ela precisa do tratamento, aí a gente tem que estar ali preparado para atendê-la. Antes que bate a fissura. Exatamente. Então a gente acolhe ela ali, ela dorme com a gente, tem todo o tratamento necessário e aí depois ela é feita a transferência se a questão dela for de internação. Porque a gente cuida do cidadão conforme a sua individualidade. Então nós temos que ver o seguinte, olha, o melhor caminho para ele é um CAPS, o melhor caminho são os grupos de mútua ajuda, narcóticos anônimos, amor exigente, ou o acolhimento em comunidade terapêutica, ou a internação em hospitais especializados. Então a gente consegue, com os nossos profissionais multidisciplinares, verificar qual é a melhor linha de cuidado que esse paciente precisa e aí sim incluí-lo nessa linha de cuidado. E por fim, acompanhar a jornada, Bianca. Nós acompanhamos essa jornada. Ele foi para uma comunidade terapêutica, não terminou o tratamento, a gente vai lá e busca, leva ele para um grupo de mútua ajuda. Em comunidade ele não é obrigado, nem no hospital ele é obrigado. Sim. Existem os protocolos, claro, mas nós fazemos um acompanhamento para que a gente consiga dar esta oportunidade. Olha, primeiro contar um pouquinho e rapidamente o que ainda está por vir.
Então a implantação agora de 20 mil câmeras de segurança na cidade de São Paulo, 500 destinadas só para a região central. Isso vai ser muito importante para a gente poder identificar de fato os criminosos ali da região central. Mas pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando duro, acordando cedo, arregaçando as mangas, equipe da Polícia Civil, equipe da Polícia Militar, equipe do Hub de Cuidado com Crack e outras drogas, a Secretaria de Assistência Social, Estado e município juntos com sociedade civil. Nascemos dependentes dos nossos pais até para nos alimentar. Quando adultos achamos que somos independentes, mas somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em política pública não é diferente. Portanto, vamos continuar todos juntos construindo cidade, o estado dos nossos sonhos e cuidando daqueles que mais precisam. Falando de internação e interdição, aqui no escritório eu tenho um caso de bastante relevância, né, até para ilustrar o caso, de uma pessoa que foi interditada há 10 anos atrás pelos familiares, está limpo há praticamente esse período, hoje tem plenos poderes da vida civil, e só agora, depois de uma batalha judicial, que nós conseguimos, através de sentença, desinterditá-lo, ou seja, 10 anos depois da sua interdição. A gente tem muitos profissionais muito dedicados, tem pessoas que amam o que fazem, mas a maioria faz um trabalho sério. Eu acredito muito no tratamento das comunidades, no tratamento das clínicas médicas e dos hospitais, e todas são importantes, não tem grau de importância em relação às instituições. A gente levar esse conhecimento tanto para quem atua na área, quanto para quem precisa do tratamento, é muito importante para que ela possa se prevenir de alguma forma, para não cair na mão de maus profissionais, de pessoas que não estão comprometidas com o tratamento de dependência química, mas tem muita gente que faz um serviço excepcional. São muitas famílias restauradas, muitas pessoas recuperadas por muito tempo. Você falar de dependência química, em muitas ocasiões ainda é um tabu. Então é a pessoa marginalizada, é a pessoa que está em situação de rua, é o usuário de crack, é o bandido, é aquela pessoa que, para a maioria da sociedade, não tem conserto mais, né? Não tem como se recuperar, se reestruturar. Dentro da sociedade, a dependência química ela já é marginalizada. O dependente químico ele é taxado como mau caráter, como bandido, como viciado, né? O viciado que não tem cura, que não tem mais conserto social, o imprestável da sociedade. Eu, como advogado, sabia que existia a doença, das instituições que tratam a dependência química, mas eu não tinha consciência da extensão, principalmente das questões de preconceito junto, tanto ao dependente químico quanto às instituições que tratam da dependência química. É que a dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela tem tratamento, ela não tem cura, ela é uma doença crônica, como a diabetes, como o HIV, mas nós temos mecanismos dos mais variados possíveis que pode levar aquele indivíduo, numa situação, o dependente químico, a uma vida mais tranquila. Reabilitar Vida, Remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de Home Care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar.
E no programa de hoje, o nosso bate-papo vai ser edificante, vai ser muito esclarecedor. E estamos aqui com ela, que é presidente da comissão OAB Vai à Escola, a doutora Cláudia Camargo. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, tudo bem? De entender que a adicção não é só para droga ilícita, né? A nomofobia hoje que está muito latente entre adolescentes, até crianças, né? Tenho sobrinhos de 2, 3 anos que tá lá na telinha, gente. E às vezes a gente conversa, né, com a sobrinha, pega no pé, fala, olha, cuidado, os médicos recomendam não deixar, porque é uma coisa que afeta o cérebro, né? E uma criança em desenvolvimento vai afetar muito mais ainda. E como você chamou isso? Nomofobia. Nomofobia? Nomofobia. Olha, gente, anota, esse nome é interessante de pesquisa. Nomofobia. E se relaciona a fobia dependência, medo, então. Né, do celular, do tablet, das redes sociais. O Léo Freiman, ele fala muito sobre esse tema. Inclusive eu gosto muito de ouvi-lo, de aprender com ele e levar a informação para as escolas, e a gente não leva só para o aluno, né? A gente leva também para a família. A Comissão OAB Vai à Escola de Campinas, ela está atuando desde 2016 e a gente começou um trabalho com alunos. Só que aluno fala, né? Criança fala. E se a gente deixar a criança à vontade, ela pegar a confiança, ela vai trazendo as informações. Fala mesmo. E ela vai falar assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que é bom, o que não é bom. O que eu vi, o que eu não vi em casa. Isso. E assim, mas não é pra uma coisa ruim. Eu vejo que essa informação que ela traz é positiva, porque isso vai ajudar. E a gente, nesse trabalho desde 2016, a gente pontuou o quê? E a gente conseguiu ver através das crianças que a gente precisava de uma interação maior, né? Hoje as pessoas estão na correria do dia a dia, não participando mais da vida estudantil do filho. Então ele não sabe o que acontece. A escola tem problema? Claro que também tem problema. Só que se a gente se unir, né, a gente vai construindo um ambiente mais saudável para os nossos filhos, para os educadores, porque gestores também ficam doentes emocionalmente, né? Porque a escola também traz a demanda para a gente. E uma das demandas, Bianca, que a escola tem trazido e que, inclusive, eu tenho feito estudo, tenho fechado parceria, inclusive, com a doutora Sandra Marques, que esteve em Campinas. Nós estivemos num evento onde adolescentes puderam ouvir sobre o cigarro eletrônico. Porque todo mundo fala que não é droga, mas pai, mãe, verifique, tá? Porque é uma droga, sim. Tem mães aí já chorando a perda do filho por conta desse brinquedinho que parece bonitinho, que hoje já nem tem mais a fumacinha, né? Vem aí com cheirinho. Eu ouço os adolescentes falando, e vocês fumavam a sua época, né? A minha época, a do meu avô, da minha avó, era aquele cigarro horrível, que é fedido, deixava o cabelo fedido, a roupa fedida, os dentes amarelados, e agora não. A nossa geração tem, né, parece um pendrive, tem um formato diferente. Eu posso escolher se eu quero morango, se eu quero chocolate, mas não sabe que isso está matando. Quando eu faço a palestra, né, na verdade é um bate-papo, que eu não gosto muito de falar até de palestra, porque eu não fico lá falando, eu gosto de interação com os alunos. Os alunos me dizem, por exemplo, já experimentei, estou sentindo dor no peito, né? Eu mostro para eles um Facebook em memória de um aluno de 17 anos de Suzano, que perdeu a vida após fazer um tempo de uso do narguilé. A prevenção, ela precisa atingir todas as classes sociais, raças. Eu falo que quando a gente fala sobre esse assunto, não tem religiosidade, né? Não tem classe social, não tem branco, não tem preto, não tem se é pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, porque atinge a todos. E também, assim, não vou falar assim, eu sou imune. Não, eu não sou imune a nada, né? Até falo para as crianças assim, vocês acharam que estava protegido do coronavírus. Depois era só os idosos, coitado dos idosos na época da pandemia, né? Mas depois a gente viu que não, que todo ser humano estava propenso a se contaminar. Então, é isso. A prevenção, ela precisa ser para todos, porque pode sim atingir todos. Um dia que eu não estiver bem,
Eu posso, né, de repente, fazer uso de alguma substância e não saber se eu tenho uma predisposição e depois ficar doente aí. E hoje, com um bate-papo muito especial e com muita, mas muita alegria, com muita honra, recebemos hoje aqui ele que é gestor da clínica Novo Mundo Centro Terapêutico, Francisco Zanetti. Tudo bom, Francisco? Mas a ideia é o quê? O atendimento, quando é 24 horas, de fato ele é. E a questão é essa, o pai e a mamãe está precisando de uma informação, uma esposa, um tio, uma tia, um filho. Precisa de uma informação qualificada. Então nós decidimos não ficar apenas esperando do outro lado da linha. Nós queremos produzir conteúdo e o programa vem, né, nessa ênfase da produção de conteúdo, profissionais qualificados. E a gente vem também junto, né? Precisamos mostrar, precisamos dar a cara. Nós precisamos validar a recuperação, mostrar que esse estilo de vida ele é benéfico a todos. Então acho que é mais ou menos por aí que a gente começou a ideia de agora precisamos de um programa. O que acontece é que hoje o que nós estamos oferecendo ou construindo na nossa área é que existem ferramentas mais qualificadas, os profissionais estão de fato se especializando. E quando nós dissemos que nós temos uma equipe multidisciplinar, seja no Novo Mundo ou qualquer outra instituição, e é isso que eu espero, que as outras instituições escutem isso e corram atrás. É especializado, né? Tem uma categoria de especialização para dependência química e saúde mental, estudou técnicas de abordagem com o familiar, porque muitas vezes esse familiar, como você citou, já tentou outras oportunidades. Mas isso não significa que agora não vai dar certo. Ou a família não estava pronta, ou o paciente não estava pronto. Uma coisa eu posso afirmar, os profissionais estão prontos. Hoje os centros terapêuticos, as instituições clínicas, hospitais especializados que trabalham com a recuperação, com o tratamento da saúde mental, a saúde mental é o futuro do que a gente precisa abordar um pouco mais sobre ela, mas a questão é essa. Eu conheço muita gente que está em abstinência, muitas pessoas que estão em recuperação e que encontraram uma qualidade de vida através dessa abstinência. Então, a gente precisa unificar, fazer com que esse time se sinta forte. Existe um respeito ao anonimato, né? Cada um tem a sua área de atuação e prefere manter-se no anonimato. Mas isso não significa que eles não possam acessar a informação qualificada e distribuir essa informação, compartilhar essa informação, encaminhar que existe, está sendo discutido e colocado em pauta a recuperação e vida após uso da substância. Francisco, com quem vocês trabalham? Não é uma questão com quem nós trabalhamos, é com quem participa, quem está presente. Então assim, não é só a minha voz. Eu não sou um Deus, eu não sou a voz única, eu trabalho em equipe. E além dessa equipe hoje multidisciplinar do Centro Terapêutico, existe todas as entrevistas do programa Novo Mundo Convida. Porque a informação ela tem que ser difundida, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser, apresentada ao público. Então assim, às vezes a pessoa tem um primeiro contato comigo, não toma essa decisão, mas ela vai assistir aos programas. E às vezes uma palavra amiga, uma boa colocação de um dos profissionais dos programas que foram gravados, faz com que essa pessoa ou nos procure ou busque ajuda em qualquer outro lugar, mas que busque e encontre essa ajuda. Novo Mundo, nós temos o canal no YouTube, Novo Mundo Centro Terapêutico. Temos o Instagram também, Novo Mundo Centro Terapêutico. Vocês podem acompanhar o programa Novo Mundo Convida e diversas lives que a gente faz, diversos materiais que nós postamos, né? E aqui, Bianca, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros. Aqueles que vieram, que compartilharam, que doaram o seu tempo também, porque validam a recuperação, acreditam no sucesso do indivíduo que não precisa morrer nas garras da adicção do uso de drogas. Então nós vamos continuar buscando, ligando, convidando e tendo o privilégio de tê-los aqui no programa Novo Mundo Convida. Olá, muito prazer.
Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.